Deus que se fez carne e veio aqui nos resgatar. E é muito importante nós percebermos os detalhes do cuidado de Jesus, do cuidado de Deus com as nossas vidas. E eu tenho encontrado nesse capítulo 15 de Lucas uma oportunidade extraordinária de nós entendermos o amor de Deus, de nós entendermos o cuidado de Deus na pessoa de Jesus, na sua obra redentora. E apesar de ser uma passagem conhecida, eu tenho certeza que nessa manhã ela irá fazer sentido no seu coração, assim como tem feito no meu também. Lucas capítulo 15, eu vou ler aqui na NVI. Primeiro eu vou ler o versículo do início, depois a gente vai dar um pulo aqui, eu aviso vocês. Versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. No versículo 3 diz assim: então Jesus contou-lhe esta parábola. Aí aqui inicia a parábola que nós conhecemos como parábola da ovelha perdida. No versículo 8 Jesus conta outra parábola que nós conhecemos como a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. Aí nós vamos pular agora para o versículo 11, onde nós temos a parábola conhecida do filho pródigo. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, e desejava encher o seu estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Até aqui, tá bom? Tenho certeza que todos vocês já leram esse texto até o final, sabem a parábola do filho pródigo. É muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus nessa relação de pai e filho. Quando nós vamos lá no Gênesis, quando lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, Ele nos criou e Ele planejou isso, Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Bem resumido a explicação sobre isso. Deus, Ele nos criou para sermos parecidos com Ele. Ele nos criou com uma certa semelhança a Ele mesmo, colocando em nós discernimento, colocando em nós a decisão de tomar escolhas, para que nós pudéssemos tomar decisões, para que nós pudéssemos ser parecidos com o Senhor no decorrer da nossa caminhada. É claro que alguns atributos de Deus é impossível, é inalcançável. Por exemplo, só Deus Ele é todo poderoso, só Deus Ele é onisciente, só Deus Ele é onipresente, mas nós temos alguns atributos divinos que, apesar de ser pleno somente em Deus, por exemplo, Deus é amor.
mas em mim você também tem amor, porque nós somos parecidos com Ele. Ele é o Deus santo e na sua plenitude santo nós buscamos a santidade para cada vez mais sermos parecidos com o nosso Pai, que é Deus, que nos criou para sermos santos. E outros atributos mais, bondade, nós tentamos cada vez mais ser parecido com o Senhor. Mas nós sabemos que com o pecado, até fizemos uma visita ali na casa do pastor esses dias e conversamos bastante sobre o assunto, muito interessante, sempre é bom aprender com quem tem mais experiência. E o pecado, ele completamente, ele desfigurou tudo isso. Onde nós deveríamos ser parecidos com Deus, esse foi o propósito inicial de Deus. O pecado entrou em nós, o pecado entrou na humanidade. E hoje nós só conseguimos chegar nesse nível de ser parecido com Deus porque um dia fomos regenerados, nós nascemos de novo. E somente com a ajuda do Espírito Santo nós aqui hoje estamos tentando ser melhores, tentando ser o mais possível parecido com o nosso Pai eterno. É interessante aqui em Lucas que ele, como um autor gentil, ele é o único autor gentil da Bíblia. Ele não é o único que não é judeu. Ele tem uma atenção especial, e eu sei que isso é obra do Espírito Santo na vida dele, que o inspirou a escrever. Ele tem uma atenção àquelas pessoas que eram rejeitadas. Ele escreve para a igreja, ele escreve tanto Lucas quanto Atos. Ele direciona esse escrito a Teófilo, que é possivelmente alguém da própria corte imperial, mas ele dedica os seus escritos a mostrar a obra de Jesus, a obra do Espírito Santo, o crescimento da igreja, mas mostrando que Deus está preocupado com aqueles que estavam rejeitados. No texto que nós lemos aqui, versículo 1 e 2, diz que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Olha só que interessante. Se nós olharmos a cultura daquela época, se nós olharmos os líderes religiosos, a religião judaica, daquele momento em que Jesus está no seu ministério, era totalmente impossível, era totalmente avesso essa situação de publicanos e pecadores estarem sentados ouvindo um mestre, um rabi, ensinando sobre a lei do Senhor, sobre a palavra de Deus. E é justamente essa crítica que eles fazem quando eles olham Jesus, a quem eles estão todo o tempo tentando rejeitar, tentando acusar, tentando colocar ele contra o povo, mostrando que ele era falso. Eles olham para ele e falam assim: olha esse homem, ele se senta com publicanos. O que eram publicanos? Publicanos eram judeus que a gente não sabe se insatisfeito com não sei, mas ele decidiu se unir ao Império Romano, trabalhando para ele, cobrando impostos do seu próprio povo. E ainda muitos deles eram desonestos e ainda cobravam a mais do que deveriam cobrar, aquilo que o próprio Roma já tinha colocado. Eles ainda exploravam seu próprio povo. Então, eles eram realmente uma classe de pessoas que eram odiadas pelos judeus e principalmente pelos líderes religiosos. Aí Jesus escuta esses homens, sabe que eles estão no fundo do poço, e quando a Bíblia fala de pecadores, ele está falando de pessoas à margem da sociedade, pessoas que talvez vivem uma vida imoral, pessoas que vivem uma vida totalmente rejeitada por diversos motivos, e nós temos isso na nossa geração também. Só que Jesus, ele é extraordinário, ele conta 3 parábolas. E é interessante, algo impressionante das 3 parábolas, e você sabe, a ênfase aqui está em quem estava perdido. Mas eu com o tempo, passei a entender que a ênfase dessas 3 parábolas não é quem estava perdido, mas é aquele que achou quem estava perdido e ainda se alegrou por ter achado. Você percebe que
a ovelha era 100 ovelhas, uma ficou perdida, e aquele pastor, ele vai ao encontro daquela ovelha, resgata, e a Bíblia fala que ele se alegra. Eu percebo que o que Jesus está sentindo no seu coração ao conversar com publicanos e pecadores, ele está alegre porque ele veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus fala na parábola da ovelha que no finalzinho que ele dá a conclusão, ele fala assim, olha, versículo 6, que ele pega a ovelha, coloca no ombro, versículo 5, aí depois ele fala para você, ele vai para a sua casa, ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E lhes digo, aí Jesus aplica, e lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esses 99 que não precisam, não é porque todos precisamos. Era uma referência àqueles líderes religiosos que achavam que não precisavam de arrependimento. Jesus, ele está ali diante de pecadores, diante de... Não está... Jesus, é interessante que às vezes isso soa mal aos nossos ouvidos, e talvez alguém pense assim, poxa, Jesus então estava dando carta branca para o pecador e para o publicano continuar fazendo. Nada disso. Ninguém que chegou diante de Jesus e se deparou com o seu amor, se deparou com os seus ensinamentos, ninguém chegou diante dele e permaneceu da mesma forma que estava. Todas as vezes que Jesus demonstrou o seu grande amor, manifestando o seu perdão, Jesus falou, vai, não peques mais, e é isso que estava acontecendo, porque aqueles publicanos, aqueles pecadores que estavam ali ouvindo Jesus, talvez, se não fosse Jesus, se não fosse a ação divina em vir aqui e falar ao meu e ao seu coração, talvez essa mensagem nunca chegaria para nós. Talvez essa mensagem nunca chegaria no coração daquele publicano, daqueles pecadores, mas Jesus, ele veio justamente para nos resgatar dos nossos pecados. Depois ele fala da moeda perdida, eram 10, agora uma foi perdida, e aquela mulher, ela prepara a sua casa, ela limpa, ela faz, e quando ela encontra, ela se alegra por ter encontrado. E no final diz a mesma coisa, eu lhes digo, versículo 10, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E trazendo para o nosso tema de hoje, Jesus, ele fala a parábola que nós conhecemos, né? Às vezes a gente acha, Jesus não falou assim, agora eu vou contar a parábola do filho pródigo, né? A gente foi os tradutores da Bíblia que colocaram esse título aqui, né? A parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo, né? Não tem esse título na Bíblia mesmo que foi entregue, não tem. Sabe por que eu falo isso? Porque apesar de nós conhecermos a ênfase dessa parábola no filho perdido, nós deveríamos dar todo o crédito e toda a atenção, não à atitude do filho rebelde que foi embora e abandonou seu pai, mas sim na graça, no amor dispensado pelo pai aqui nessa parábola. Nós vemos a parábola de Jesus, ele está contando, e é comum nós aplicarmos essa parábola apenas para pessoas que do nosso convívio diário, um dia esteve aqui com a gente e ela abandonou os bancos da igreja, foi viver uma vida dissoluta lá fora, em pecado. É muito comum nós aplicarmos essa passagem, tudo bem, é uma aplicação boa também, mas ela não é completa. Porque a verdade é que esse filho pródigo, esse filho que estava perdido, esse filho que não estava nem aí para o seu pai, que não queria saber de comunhão com o pai, que não amava seu pai, esse filho sou eu, esse filho é você. É triste nós vemos pessoas abandonando a presença de Deus hoje, e podemos sim aplicar, mas nós precisamos entender que um dia o Pai nos recebeu de braços abertos.
Tem um texto que diz assim, lá em 1 João 4,19, você conhece, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Na parábola aqui, eu não vou entrar em muito detalhe da parábola do filho pródigo, porque você já conhece, mas se você percebeu, alguém pode dizer assim, eu já ouvi os antigos dizer, pastor Edson já me viu pregando essa mensagem, está repetindo para ele. Os antigos diziam assim, olha, na parábola do filho pródigo, Deus não foi atrás do filho rebelde. Talvez alguém já tenha escutado isso, né? Eu sou da Assembleia há muito tempo e o pessoal falava isso. Quem vai tem que deixar aí, vai se arrepender por conta própria. Não, tudo bem que vai se arrepender, arrependimento é pessoal, obra do Espírito Santo. Mas quando eu olho para a parábola, eu vejo lá no versículo 17, ele lá no lamaçal do pecado, ele lá no pior momento da sua vida, da sua história, sabe, olha o que o versículo diz: caindo em si. Quem é que faz a gente cair em si? Somos nós mesmos? Ou é o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores e necessitamos de Deus? A Bíblia, ela se completa, ela não pode se contradizer. E o que a Bíblia nos mostra é que nós, na verdade, não éramos justos, não buscávamos a Deus, não queríamos Deus, mas só que algo aconteceu em nós. A mensagem do Evangelho, que é a mensagem do que Jesus fez por nós, ela chegou aos nossos ouvidos, entrou no nosso coração. O Espírito Santo me convenceu, te convenceu que nós éramos pecadores e necessitávamos desse Jesus. Nós caímos em si e por isso nós estamos aqui. Aquele jovem caiu em si. Parece que o que ele fez aqui foi por conta própria, mas não. Eu olho para o plano de salvação que a Bíblia nos revela, olho para essa parábola e vejo o Espírito Santo. Foi o que convenceu esse jovem, fazendo ele cair em si, fazendo ele lembrar da presença do Pai, do pão que tem na casa do Pai, fazendo ele desejar voltar. E olha como que é lindo, que realmente, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, o primeiro sentimento que vem é de que nós não merecemos. E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele fala assim, mas como é que eu vou chegar lá no meu pai? Eu não tenho mais cara para falar com ele. Deixa eu ensaiar aqui, eu vou chegar lá e vou dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou. Faz-me só como um dos teus trabalhadores, só para eu estar aqui pertinho de você, só para eu poder comer o pão que vem da tua mesa. Aleluia. E o interessante, o lindo, o extraordinário é que no versículo 20 diz que esse jovem, ele levanta, ele foi, só que quando ele chega, quando ele está chegando, quando ele está próximo, quando ele já foi convencido pelo Espírito Santo, diz que esse pai, estando ele ainda longe, o filho, estando o filho ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu ao seu filho, o abraçou e o beijou. É por isso que não fomos nós, foi ele. Não foi na primeira parábola, não foi a ovelha que se achou, porque é tão interessante a comparação de ovelha. Quando nós damos uma analisada mais a fundo, nós vemos que a ovelha é um animal que quando ela se isola, quando ela se perde, ela entra num estado de pânico. Ela não sabe, ela fica desorientada, ela fica se tremendo. Somente com a busca, com o auxílio do pastor, para poder ela se restabelecer, para ela poder voltar. E esse jovem, eu tenho certeza que ele não esperava essa atitude do pai dele. Eu tenho certeza que ele não esperava. E é isso que nos deixa maravilhados com a salvação que nos alcançou. Eu fico imaginando como é que foi a vida desse jovem aqui da parábola, depois de seu pai o beijar, o abraçar. Ele ensaiou, mas se você perceber na parábola, ele não conseguiu completar. Olha só o que ele disse,
O filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele ia falar a segunda parte, que ele ia falar assim: faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai deixou nem completar a frase. Ele nem completou aquilo que ele havia ensaiado, mas diz no versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-se. Você já parou para pensar como que foi a vida desse filho pródigo pós-retorno? Uma vez eu vi o Douglas Gonçalves falando sobre isso, eu achei extraordinário. Ele falou assim: não tem como. Tudo que ele olhava ali daquele momento, a cama que ele dormiria, ele falava assim: eu não mereço essa cama. Vai ficar do meu pai. Quando ele olhasse para a mesa farta com a comida, do café, ou do almoço, das refeições, ele deveria olhar para aquilo ali e falar assim: eu não mereço isso, isso aqui é por causa do meu pai. Aleluia. Quando ele visse aquela presença do pai, aqueles ensinamentos, porque a presença do pai tem que nos alegrar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o segundo filho, que é complicado. Ele estava ali, mas ele não estava feliz com a presença do pai, não estava alegre. Ele estava ali, parece, só por obrigação, só por cumprir protocolo. Quando o que o pai quer conosco é relacionamento. É nós estarmos na mesa, realmente naquele ambiente agradável, onde nós queremos estar ali, onde nós queremos aprender com o nosso pai. Eu estou falando aqui do nosso Deus. Aleluia. Nada que aquele jovem ou que aquele homem recebesse depois, ele poderia bater no peito e falar assim: eu mereço isso. Aleluia. Irmãos, isso é arrependimento verdadeiro. Isso é nós entendermos que não é porque eu sou bom, porque eu mereço. Jesus ele usa a parábola para demonstrar realmente a escandalosa graça de Deus na nossa vida. Isso aqui, uma vez, eu estava num culto jovem e tinha era até lá no sul, né? Tinha um terceiro sargento, tinha acabado de chegar, né, da formação, e não lembro se foi eu que preguei, não, foi eu que preguei mesmo. Eu preguei o texto da parábola do filho pródigo para os jovens. Quando acabou o culto, ele me parou assim e falou assim: eu queria conversar com você sobre essa mensagem. Desse jeito, eu já tomei um susto, né? Rapaz. Aí ele veio e falou assim: não faz nenhum sentido isso que você falou. Como que esse pai ele divide a herança e depois ele recebe ele? Isso aí não faz nenhum sentido. Aí foi a oportunidade que Deus me deu para falar para ele: realmente não faz nenhum sentido. Assim como o perdão que eu e você recebemos. E ali eu pude conversar com ele, né? Nós tivemos outros encontros depois conversando da palavra, e é isso que Jesus quer causar nas pessoas. É mostrar algo que não faz sentido, é mostrar algo que é escandaloso, é mostrar uma bondade, uma misericórdia, uma graça tão grande no Pai, que causa isso em pessoas que tentam entender apenas com a razão humana. Com a razão humana não dá para entender essa parábola. Com a razão humana, o filho mais velho está certo. Ele pensa assim: mas pai, olha o filho mais velho. Ele chega, se aproxima, escuta barulho de festa e alguém conta para ele: teu irmão estava perdido, apareceu aí, teu pai está dando uma festa para ele. Não é possível. O irmão mais velho: não é possível. Esse garoto não merece isso. Esse garoto não merece essa atenção. Esse garoto, ele desperdiçou tudo que ele recebeu. E quantas pessoas recebem de Deus e desperdiçam nessa vida distante de Deus? Já percebeu isso? Quantas pessoas que recebem uma família, recebem a paz, recebem até a mesma alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, e vai para longe do Pai? Agora eu estou aplicando bem atual para essas pessoas que se afastam, e elas vão lá longe do Pai, perde de pouquinho em pouquinho, perde valores que aprendeu,
perde os bons costumes, fica ali pensando assim, não, eu tenho Jesus, mas daqui a pouco está fazendo tudo que desagrada a esse que ele chama de seu Salvador. O filho mais velho, ele representa aqui nessa parábola aqueles publicanos, ele representa aqueles fariseus mestres da lei que estavam criticando Jesus, que estavam ali perto do Pai. Olha só, vamos ver o que o filho mais velho falou, vê se não é mais ou menos o que os fariseus estavam falando com Jesus. Versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira. Os fariseus estavam virados com Jesus. Esse homem está ouvindo pecadores e publicanos e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu, o amor do pai até com eles. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu estou trabalhando como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-se, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu ouso a interpretar isso aqui eu nunca vi ninguém, é coisa de Eliseu mesmo, que quando nós olhamos a história do plano de salvação desenvolvendo, Deus se revelando através de Israel, nós vemos que havia um povo perdido que não queria saber de Deus, que éramos nós. Nós não éramos chamados povo de Deus, nós não tínhamos a aliança que Israel teve primeiro com o Senhor no momento da revelação divina para desenrolar o plano de salvação. E eu entendo, eu consigo olhar para esse texto aqui e ver que aqui também é um pouco de Israel e do gentio. Israel teve até mesmo os discípulos de Jesus que aprenderam direto com ele, tiveram uma resistência tão forte em aceitar Jesus, conversando com alguém que não era judeu, conversando com pecadores, porque eles foram entendendo aos poucos. Depois você lê lá Atos 10, o Espírito Santo tendo que trabalhar mais fundo para eles entenderem, os gentios também, meu povo agora, aceita. E eu olho para esse texto aqui e eu vejo os líderes religiosos não querendo, não aceitando aqueles pecadores, aqueles publicanos para a comunhão com o Pai Eterno. Eu vejo Israel não querendo aceitar gentios, ou seja, pessoas que não eram da aliança de Deus, eu vejo eles também não querendo aceitar, mas só que Jesus, ele veio justamente para poder dar aquilo que nós falamos no início do culto, lembra? Olha, agora vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. É interessante que em João capítulo 1, no versículo 12, diz que aos que creram na obra de Jesus, aos que creram nesse plano que está aqui, muito bem desenvolvido aqui no capítulo 15 de Lucas, que é o plano da salvação, aos que crerem, deu-lhes o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Aleluia. Eu entendo pela palavra do Senhor que nós somos filhos de Deus. Você já olhou a genealogia que o próprio Lucas coloca aqui? Olha que interessante, ele fala no capítulo 3, no finalzinho aí, ele começa falando da genealogia. Aí lá no último versículo, ele coloca assim, no versículo 38,
Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão, filho de Deus. Nós somos descendentes de Adão. Adão é filho de Deus. Deus nos criou e Ele nos tem como filhos. Ele é o nosso Pai. Só que o pecado, ele nos afasta de Deus. E agora nós continuamos, eu digo de uma forma geral, a humanidade continua sendo filho de Deus. É Paulo que fala lá em Efésios 2, versículo 3, diz que somos hoje filhos da ira. Porque apesar de sermos filhos, apesar do ser humano ser filho de Deus, o pecado deixa Deus irado. Mas a palavra de Deus diz que no mesmo Efésios, no capítulo 1, versículo 5, diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos 8,15 diz: receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos Abba Pai. E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Aleluia. Irmãos, essa obra redentora, essa obra que nos salvou, essa obra que nos faz retornar ao início, retornar ao propósito inicial, que Deus nos criou como filhos amados para nos termos comunhão com Ele. É isso que Ele quer de mim, de você. É isso que Ele, dessa forma que Ele se apresenta para a humanidade. Aleluia. Para encerrar nessa manhã, eu quero que você entenda, assim como o Senhor fala muito ao meu coração, que Ele é o nosso Pai eterno. Ele tem aqui filhos que já foram regenerados. Ele tem lá fora filhos que ainda estão em desobediência. E Ele espera, Jesus, é interessante que aqui foi o próprio Jesus que veio e conversou com o publicano. E esse conversar, Jesus não estava ali conversando sobre como é que foi a noite que pecaram de vocês. Não, Jesus ele tinha um assunto principal, que era levar transformação, que era revelar o plano, era revelar que havia perdão para eles, porque não tinha porta para eles. Não tinha porta para eles. O arrependimento deles era muito difícil. Por quê? Porque as portas da religião, as portas do templo, das sinagogas, eram fechadas para eles. Mas Jesus veio escancarar essa porta. E Ele veio e falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim se achar. Amém, meus irmãos? Que nessa manhã nós possamos, manhã de Dia dos Pais, nós possamos entender que Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele é aquele que, assim como o pai lá do filho pródigo, recebeu seu filho de volta, recebeu, aceitou, beijou e deu tudo aquilo que ele não merecia. Esses somos nós. E que nessa manhã, que nesse dia, você possa se alegrar em ter um Pai tão maravilhoso, eterno, todo-poderoso que é o nosso Deus. Amém, meus irmãos?